Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um vídeo do Comentando RPG. E estou dando continuação a uma série de 12 vídeos onde eu apresento passo a passo no processo de criação de personagem do jogo Vampiro à Máscara, 5ª edição. Eu já realizei 5 passos, ou seja, foram 5 vídeos, e hoje apresentarei a vocês o passo 6. E, portanto, se você está assistindo pela primeira vez essa série de vídeos neste vídeo agora, recomendo você olhar na descrição do vídeo, que eu estou colocando o link dos passos anteriores para que você possa assisti-los antes de assistir este do passo 6. Então, considerando que você que está assistindo já assistiu todos, vamos iniciar o passo 6, que é especificamente o momento em que você vai decidir as vantagens e os defeitos do seu personagem. Vamos lá. Em adição aos poderes vampíricos e habilidades humanas, os personagens têm muitas vantagens possíveis quando eles começam a jogar. De entre aspas, aumento para os idiomas, para um esquadrão de carniçais leais. Como tudo mais, as vantagens são demarcadas com pontos, geralmente variando de 1 a 5. Não há penalidade por ter 0 pontos em uma vantagem, ou seja, você não precisa ter todas as vantagens, você pode ser ausente em uma determinada delas que não vai causar prejuízo. No entanto, as vantagens, pelo próprio nome diz, traz alguma vantagem ao personagem. As vantagens são divididas em 3 tipos: qualidades, antecedentes e camadas de conhecimento. Essa foi a tradução que eu dei para o que o V5 na versão em inglês chama de lore sheet. Então, onde você lê como lore sheet, eu estou chamando de camadas de conhecimento. Já os defeitos, estes são o reverso das vantagens e causam problemas contínuos ao personagem. Nas opções de qualidades e antecedentes disponíveis, também poderão ser encontrados defeitos inerentes a essas qualidades e ou antecedentes. Beleza? Então, vamos primeiramente falar sobre as qualidades. Elas descrevem as vantagens e dons inerentes ao personagem, atribuídos a físico, mental ou social. Embora algo pudesse acontecer no curso do jogo para mudá-las, as qualidades do personagem permanecem igualmente constantes ao longo do curso da história. No entanto, você pode adquirir outras qualidades mediante o uso e gasto de pontos de experiência adquiridos ao longo do jogo. Você pode comprar uma linguística, pode comprar alguma situação que seja compatível com algo que aconteceu com o seu personagem. Nem tudo dá para fazer isso, mas alguma coisa dá. Mas as qualidades costumam ser inerentes ao personagem no momento do processo de criação. As qualidades disponíveis, pelo menos no livro básico do 5ª edição, são linguística, que aborda a questão dos idiomas que o personagem conhece, o visual, que aborda a questão da beleza do personagem ou da falta dela, uso de substâncias, que aborda a busca do sangue, no caso do personagem, a busca dele por sangue que contenha uma determinada substância, bebendo de seus usuários. Tem o arcaico, que aborda comportamentos de épocas passadas. O laço, que aborda as respostas diferentes ao laço de sangue. A alimentação, que aborda costumes de alimentação muito específicos. E, por fim, míticos, que aborda peculiaridades, maldições e cicatrizes da alma. Inclui a vantagem comer comida, que permite consumir comida enquanto na presença de mortais. Aqui cabe eu apresentar uma crítica pessoal. Acho que essa lista de qualidades é muito pequena perante o que nós já lidamos nas edições anteriores. Eventualmente, eu acredito que os suplementos deverão agregar novas qualidades,
a serem colocados nessa lista de qualidades para a criação de personagem. E, naturalmente, entre essas qualidades você vai encontrar defeitos correlativos a elas. Mas eu senti uma falta especial de um defeito, que é a questão da perturbação. A perturbação é algo inerente ao clã Malkavian. Toda vez que você escolher ser do clã Malkavian, você vai ter que escolher uma perturbação para ele. Mas se o jogador quiser colocar para outro tipo de personagem de outro clã uma perturbação, é possível, mas infelizmente no livro básico não é disponibilizado modelos de algum defeito de perturbação para ele atrelar ao personagem. Fica aqui essa minha crítica à quinta edição. Então são essas opções que tem disponível para criar personagem. Aí você vai para os antecedentes, que é outro tipo de vantagem. Os antecedentes descrevem as vantagens do relacionamento, circunstância e oportunidade, sejam eles posses materiais, redes sociais e similares. Os antecedentes são as características externas e não internas, e o jogador deve sempre racionalizar como o personagem chegou a possuí-las, assim como elas se representam. Os antecedentes disponíveis no livro básico são aliados ou inimigos, que são mortais que apoiam ou prejudiciam o personagem, os contatos, que são mortais que fornecem ao personagem informação nas suas áreas de perícia e eles podem querer trocar favores de vários tipos, fama ou infâmia, onde os mortais conhecem o nome do personagem e buscam avidamente por notícias de suas atividades, seja para adorá-lo ou seja para prejudicá-lo. Influência, o personagem atraiu a comunidade mortal, seja através de riqueza, prestígio, cargo político, chantagem ou manipulação sobrenatural. Refúgio, local onde o personagem sente-se seguro para passar o dia enquanto dorme, não é um antecedente obrigatório, mas costuma facilitar consideravelmente a permanência do personagem em um determinado domínio ou território. Tem o rebanho, você, no caso, o personagem cultivou um grupo de recipientes, ou no caso, mortais ou animais, a partir dos quais ele pode se alimentar sem se preocupar. Disfarce, que explica a existência noturna do personagem e oferece muitas oportunidades para estar sozinho entre os mortais. Maula, que representa um ou um grupo de membros que olha por você, no caso o personagem, oferecendo aconselhamento, informação ou ajuda de vez em quando. Esse antecedente substitui o anterior, que era do senhor, mas aí ele amplia para poder abranger grupos de membros. Recursos, descreve o status econômico do personagem e seu acesso à riqueza ou a sua falta. Lacaios, é uma característica que atribui a ter um ou mais servos ou assistentes leais e inabaláveis, incluindo os carniçais que estão em um laço de sangue com o personagem. Status, que é o último disponível, que é o personagem ter algo de uma reputação e se coloca, merecido ou não, dentro de uma comunidade local específica de membros, provavelmente Camarilla ou Anarcos. Essas são opções de antecedentes disponíveis para a criação de personagem. E por fim, para fechar os três tipos de vantagens, tem a camada de conhecimento, que são um tipo especial de vantagem que conecta o personagem diretamente à rica metatrama do vampiro. Essa foi uma novidade muito bacana, eu curti muito essa novidade no Vampiro à Máscara, quinta edição, pois ele permite você atrelar uma característica ao personagem que liga diretamente a alguma trama específica de todas as tramas disponíveis no Vampiro à Máscara. Você pode fazer parte
de alguma organização secreta, ser descendente de algum personagem icônico do cenário, ter participado em algum evento ou algum vínculo com algum evento importante, como, por exemplo, a Inquisição, ou então, por exemplo, a Convenção dos Espinhos. Tem várias opções, são muitas, não é pouco, gente, tem muita coisa que dá para explorar, e em função disso, acaba tornando esse passo um passo que toma muito tempo do jogador, pois a quantidade de opções que ele terá à disposição para escolher é muito grande. E aí, quando ele for sentar, eu recomendo ao jogador que ele já tenha em mente o que realmente é interessante para o personagem. E aí ele não perde muito tempo lendo tudo, ele já vai meio que direto. Então, eu recomendo dar uma olhada, pelo menos nos títulos, para ver aquilo que é mais compatível com o seu personagem, e aí você vai nos detalhes para pensar aquilo que é adequado. Então, gente, esse aí é o camada de conhecimento, e para fechar, o jogador pode escolher uma camada de conhecimento, só uma, e selecionar pontos nele, assim como em qualquer outra vantagem de qualidade. Você não precisa selecionar, para você, por exemplo, ter o nível 2 de camada de conhecimento, você não precisa ter o nível 1 comprado. Você já pode comprar direto o nível 2, só precisa comprar a quantidade de pontos referente ao nível que você quer comprar. Beleza? Então, chegou o momento agora de nós montarmos as vantagens e defeitos do Capitão Plínio, que é o personagem que eu estou construindo ao longo dos passo a passos que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vocês têm que saber que nessa fase do passo 6, é determinado que você tem 7 pontos disponíveis para gastar em vantagens, e você é obrigado a gastar 2 pontos em defeitos. É obrigado, gente. É obrigado. E vale comentar o seguinte, no livro não tem explicado que você pode adquirir defeitos voluntariamente. Aí fica a cargo do narrador se o jogador pode adquirir mais do que 2 pontos de defeitos. É uma questão de decisão do narrador, porque isso pode aumentar consideravelmente o nível de dificuldade para o narrador ter que ficar lembrando o tempo todo quais são os defeitos que o personagem tem. E ao mesmo tempo, eu descobri recentemente, se o narrador permitir que o jogador atribua outros defeitos além desses 2 obrigatórios, esses defeitos não geram pontos de experiência adicionais para a construção do personagem. É proibido isso, viu, gente? Então, se for colocar mais do que está se pedindo de defeito, é por livre e espontânea vontade do jogador, em acordo com o narrador, sem ganho de pontos de experiência adicionais. Legal? Então, temos 7 pontos para gastar com vantagens e 2 para gastar com defeitos. E para o Capitão Plínio, eu fechei o seguinte. O primeiro ponto de vantagem que eu quero para o Capitão Plínio tem a ver com camada de conhecimento. E a camada de conhecimento que eu selecionei para ele é descendente de Helena. É isso mesmo que vocês estão lendo. Sabe aquela toreadora antiquíssima do cenário, que vive na cidade de Chicago, já causou uma série de problemas e tem uma linhagem muito grande de vampiros espalhado pelo mundo? É isso mesmo. Eu estou colocando o Capitão Plínio, consequentemente a senhora dela, Dolores, são descendentes da linhagem de Helena. E aí, o que é importante que deixa de vantagem em relação a essa camada de conhecimento de nível 1? Não importa a sua posição, no caso do Plínio, soltar o nome de Helena em uma conversa com outro toreador, um vampiro que efetivamente conheça ela, eleva o status do personagem em 1 ponto. Ou seja, o é considerado como se fosse um primogênito. Mas se ele fosse o primogênito, ele também seria elevado ao nível de senescal ou até príncipe.
Então é essa vantagem que traz para o personagem Plínio, beleza? Então fechei isso aqui. Vamos à segunda vantagem. E a segunda vantagem eu optei em gastar 2 pontos, porque eu quis atribuir um antecedente disfarce. O que eu descrevi aqui? Plínio adota a identidade de um capitão lotado no 2º BIS, que é o Batalhão de Infantaria de Selva, e ele é responsável pela instrução de combates com armas brancas. Então, esse disfarce permite com que ele tenha livre acesso à área do exército, do batalhão do exército, e lá dentro ele instrui, dá aulas de combate com armas brancas para aqueles que vão lá treinar com ele. Beleza? Vamos ao próximo. Percebam, já estou aí com 3 pontos gastos. Vamos ao próxima vantagem. E a próxima vantagem é o antecedente influência. E nesse caso eu coloquei só um ponto. O que eu descrevi aqui? Plínio tem a atenção dos militares que treinam ou treinaram com ele. Ou seja, estou casando a influência com o disfarce do Plínio, ficando bem amarradinho. Beleza? Vamos à próxima vantagem. Eu ainda tenho 3 pontos de vantagem para gastar. E por acaso, nesse próximo, eu quero gastar os 3 no antecedente lacaios. Eu quis um lacaio realmente forte para o Capitão Plínio. E nada mais, nada menos, é o Tenente Coronel Galvão, que é o comandante do 2º BIS. Ele que viabiliza a presença e a atuação de Plínio no batalhão. Lembra que eu defini que o Coronel Galvão é um dos marcos dele? Ele é um marco diretamente ligado à convicção: conscientemente adote, defenda e impõe a si próprio preceitos da mística militar, porque é física e moralmente sadio. Então, estou fazendo, olha só a conexão que eu estou fazendo. Tem uma convicção cujo marco é ligado e estou ligando esse marco como um lacaio dele. Ficou bem amarradinho, beleza? Então, fechei aí os 7 pontos de vantagens que eu tinha que distribuir entre camadas de conhecimento, antecedentes e qualidade. Optei em não pegar nenhuma qualidade. Aí vocês devem estar se perguntando: peraí, Raga, mas não tem as vantagens inerentes do predador escolhido ou os pontos de experiência? Tem, posso aumentar em função desses 2. Mas como eu disse, eles serão passos que eu vou explicar a vocês mais lá na frente. Nesse passo 6 da construção de vantagens e defeitos, nós só vamos trabalhar com esses 7 pontos de vantagens e 2 pontos de defeito. Vamos então aos defeitos que eu escolhi. E eu escolhi 2. O primeiro defeito, que é de nível 1, é de alimentação. Eu escolhi exclusão de presa, onde eu defini que a exclusão de presa do Plínio, ou seja, ele está proibido de consumir sangue de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nenhum das Forças Armadas o Plínio irá caçar para tomar sangue. Esse é um defeito dele. E para fechar o segundo ponto de defeito, eu optei pelo defeito laço, onde eu peguei o laço longo, o defeito laço longo, que diz que os laços de sangue no Plínio perdem a força do laço mais lentamente do que o normal. Por isso, Plínio jamais conseguiu ter raiva de Dolores, mesmo quando duramente criticado. Então, isso justifica a fidelidade tão intensa do Plínio com Dolores enquanto ela existia no cenário. Beleza? Esses foram as 7 vantagens e os 2 defeitos do Capitão Plínio. Como eu disse, mais à frente, vantagens e defeitos poderão ser atribuídos ao personagem no passo de distribuição das características do predador e na aquisição de pontos de experiência que ganharão
explicações e vídeos distintos para eles. E aqui termina o passo 6. Semana que vem tem mais, que será o passo 7, onde serão os adicionais, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Então, até semana que vem e falou!